Olá, pessoal! Ainda sobre a última sessão de Câmara, por causa de toda aquela confusão, como eu havia dito para vocês, eu conversei com a vereadora e presidente da Câmara, Cássia de Moraes, conversei também com o servidor, o Cândido Pereira da Silva. Eu vou deixar aqui para vocês hoje a versão da presidente da Câmara, Cássia de Moraes, né, baseada no que eu ouvi e também no que eu li no ofício que foi enviado ao prefeito Adinor Tolan no dia 12 de fevereiro. O vídeo, eu deixo em seguida o vídeo com o servidor Cândido Pereira, tá? A vereadora, ela relata, né, que na tarde de terça-feira o servidor foi até o seu gabinete sem controle e começou a gritar e a agredir verbalmente. E por que tudo isso aconteceu? Porque no dia 6 de fevereiro houve uma reunião lá na Câmara. Ela foi autorizada porque o ofício estava identificado e assinado como coordenador de uma secretaria, né, do município. A vereadora Cássia, ela entendeu, ela achou que seria alguma coisa vindo da prefeitura e achou que não teria problema algum com isso, né? Diz assim no ofício: a primeira solicitação for atendida devido ao fato do ofício enviado estar nomeado e identificado o cargo de coordenador de uma secretaria municipal. Então aí ela soube por funcionários públicos que haveria uma segunda reunião. E aí, junto com a direção da Câmara, ficou entendido que esse segundo ofício, ele estaria assinado por uma pessoa e não por um grupo de servidores, né? E devo dizer aqui que esse primeiro ofício da primeira reunião, ele não constava os motivos das reuniões. Então, por isso, a vereadora Cássia achou que seria algo vindo da prefeitura. Então, a presidente, ela nega o segundo pedido, porque ela entendeu que estaria agindo contra a lei. Ela se baseou primeiramente no ato número 5 de 2017, no artigo 1º, que diz que o uso do plenário deve ser permitido para grupos políticos, associações, entidades, movimentos ou grupos organizados. Depois ela se baseia também na resolução número 5 de 2018, no artigo 6, que exige a identificação da entidade ou do grupo, né, através de estatuto ou contrato social. Então, segundo esse artigo, entende-se que não pode uma pessoa chegar lá e pedir para fazer uso do espaço. Tem que ter um documento comprovando que existe ali um grupo formado, né? E aí, como a vereadora quis seguir o que diz essa resolução, ela indeferiu o pedido, ela negou o pedido do servidor e aí entraram em contato com ele para poder dar explicações e dizer o porquê da negativa. E aí, assim diz no ofício: nesse momento, houve diversos questionamentos do solicitante, alguns em tons de ameaça à diretora-geral que estava com ele ao telefone e, por fim, o mesmo pediu por escrito a decisão e a justificativa. Alguns minutos depois, o servidor chegou na sala da presidência da Câmara para questionar a decisão e receber os documentos solicitados. Visivelmente transtornado, o solicitante, que por sinal estava em horário de expediente da prefeitura, alterou o tom de voz comparando a vereadora com outros políticos e prefeitos anteriores, falando palavras de baixo calão e inclusive ameaçando denunciar questões que ele acha ser errado no Ministério Público e do Trabalho. Ficou claro que após a decisão contrária, o solicitante tentou usar meios para coagir a presidente da casa e reverter a decisão no grito, dirigindo-se de forma desrespeitosa e ameaçadora à vereadora e aos demais presentes. E aí, já durante a sessão, lá na terça-feira à noite, né, a vereadora ela usou a tribuna para explicar o que tinha acontecido, né, o que tinha ocorrido durante a tarde em seu gabinete, explicando os motivos que a fizeram negar o plenário ao servidor. E aí foi nesse momento que ele se manifestou e a vereadora pediu ajuda do secretário Nivaldo Menezes e dos guardas municipais. Diz assim no ofício: durante esse relato na tribuna, o referido servidor começou a gesticular durante a fala da presidente, passando em seguida a questionar verbalmente, atrapalhando a ordem e a condução dos trabalhos da Casa de Leis, infringindo pela segunda vez no dia as regras da casa. Mesmo com a intervenção do secretário Nivaldo Menezes, da vereadora Mariana e dos guardas municipais, o servidor não se retirou, novamente infringindo as regras da casa. A vereadora Cássia encerrou sua fala ressaltando que tal desrespeito tinha como fundo o fato de ela ser mulher e ocupar uma posição de liderança e principalmente que durante sua gestão as leis serão seguidas à risca. Então, gente, essas partes que eu li para vocês é o que consta no ofício que ela enviou para o prefeito, né, aí para pedir as providências. E aí eu fiz algumas perguntas para a vereadora e vou dividir com vocês aqui as respostas.
Eu perguntei se não foi abuso de autoridade o fato de ela ter chamado os guardas municipais e ter pedido ter pedido a ajuda dos guardas e ter pedido para que o servidor fosse retirado. Ela respondeu que não, pelo simples fato do que já tinha acontecido à tarde, então ela temia que algo mais pudesse vir a acontecer. Ela disse que os guardas já estavam lá na sessão e não que ela teria chamado, né? Perguntei por que então, durante a tarde, ela não chamou a guarda municipal. Ela disse que não queria mais confusão e pensou que tudo se encerraria ali. Questionei o que ela achava, né? O que ela acha do fato de o secretário Nivaldo dele não ter deixado, dele ter interferido ali e não ter deixado a guarda retirar o funcionário. Ela me respondeu que, inclusive, ela já entrou em contato com o secretário Nivaldo Menezes, né? E dizendo que ele havia tirado a sua autoridade. O secretário, segundo a vereadora, disse que foi para que ambos fossem resguardados para que amenizasse a situação. A vereadora ela disse que ficou de mãos atadas, porque mais uma vez ela havia sido humilhada e não pôde fazer nada usando a sua autoridade enquanto presidente da Câmara. Perguntado sobre o fato de ela ter autorizado a primeira reunião e negado a segunda, ela respondeu que se não agir segundo as leis, mais tarde algo pode ser voltado contra ela mesma. Perguntei em que momento da confusão ela acha que foi pelo fato de ela ser mulher. Ela responde que as frases que ele dizia já deixa claro o machismo, lembra que a agressão não é só física e que o fato de ele ter chamado de bosta na frente dos demais funcionários, ter apontado o dedo e dizendo isso não vai ficar assim, ela entende como uma agressão verbal. Segundo ela, ouvir um não de uma mulher ou ouvir quem ela pensa que ela para ela é a conta d'água e que eles não aceitam o fato de haver uma mulher no poder. Perguntei se ela seria contra essa movimentação dos funcionários públicos. Ela responde que não, que simplesmente quis agir o que diz a lei. Ela pediu para que o prefeito tomasse uma providência e eu perguntei que tipo de providência ela espera e ela responde que terá que abrir uma sindicância, né? Por ela fazer parte da atual administração, eu perguntei se ela acha que o prefeito leva adiante aí esse pedido dela e ela respondeu que pela justiça algo já será feito, porque ela já tem um boletim de ocorrência e irá fazer uma queixa-crime. Ela afirma que está ali para o povo, mas não é obrigada a ouvir coisas como essas, né? Lembra que se algo não for feito, isso poderá abrir portas para que a Câmara vire casa da mãe Joana, e sendo assim, qual seria a serventia da resolução se ela fala se nela consta a proibição de manifestações. Eu citei a disposição do procurador da prefeitura, né, que ele se disponibilizou para ajudar o servidor ali no que fosse preciso, e perguntei para a vereadora se ela acha que pode haver aí uma união por causa de ideologias políticas partidárias, e ela responde que não tem dúvida sobre esse fato. Perguntei, eu disse que o servidor público, ele disse que irá ao Ministério Público, e o que ela tem a dizer. Ela responde que ele pode ir, pode procurar o que quiser, pois o legislativo tem leis, tem suas leis. Perguntei se ela acha que ele estaria indo para o lado pessoal. Ela entende que sim e cita como exemplo o fato de o servidor ter falado mal do sindicato, mas ter sido visto como um representante do mesmo lá na promotoria, né? Por isso ela tem dúvida se esse grupo possa vir a ser um grupo de politicagem. Ela finaliza que tem uma história na cidade e tem certeza dos seus atos. Perguntei sobre esses dois projetos que causaram todo o alvoroço aí, né? Eu perguntei se esses projetos eles estão tramitando. Segundo a vereadora, não, né? E por isso que ela não entende o fato de o servidor trazer o assunto à tona, porque os funcionários públicos também são contra, né? Essas possíveis mudanças. Ela disse que na primeira reunião o vereador Pique esteve presente e ele propôs a audiência pública. Ela afirma que o servidor usou o nome da prefeitura ao assinar como coordenador de ecologia. Eu perguntei se a vereadora concordaria com essas possíveis mudanças, né, do que são o estatutário e sobre a previdência própria. Ela responde que não e que a maioria dos funcionários também são contra. Assegura que o prefeito não avançou com o regime estatutário, mas que estariam ainda estudando. Mas, no caso, é a prefeitura e não esse grupo de funcionários. Bom, gente, ela ainda fala um pouco sobre a desconfiança de ter havido uma suposta provocação, porque as pessoas conhecem o seu temperamento e, de repente, poderia esperar aí que ela explodisse, né? E lá no plenário desse falta de decoro, perdesse o mandato, enfim. Ela finaliza dizendo que ela respeita todos os partidos, não tem fanatismo político e que só segue a lei.
E aí, gente, essa foi a posição da vereadora Cássia. Eu espero que vocês tenham entendido, que eu tenha conseguido passar a versão da vereadora para vocês, né? Espero mais uma vez que vocês entendam que eu não estou aqui para tomar partido, né, de um ou de outro. Eu quero trazer as duas versões para você. Eu vou estar postando o vídeo com o Cândido Pereira da Silva aqui para vocês um pouco mais tarde, né? E aí vocês, cada um, tire suas próprias conclusões. Agradeço mais uma vez a vereadora Cássia, né, e o pessoal lá do seu gabinete pelo respeito, por esse pequeno trabalho que eu venho fazendo. Esse foi o nosso Momento Câmara. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta, curte, compartilha esse vídeo, leva a informação adiante. Um beijo e até o próximo.